Como disse, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu espero que, mais uma vez, o Espírito do Senhor fale conosco. Amém? Porque veja bem, sempre tem uma preocupação, se você for na casa de Deus e Deus não falar com você, você perdeu o seu tempo. Porque a coisa mais importante de a gente irmos à presença de Deus é Deus falar conosco. Amém? Então, assim, prepare o seu coração, e se você ainda não pediu, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo, porque nós estamos diante da sua palavra, estamos diante dele, e ele sempre fala com o seu povo. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 16, versículo 6, vamos ler só o 6. Antigamente a gente cantava muito aquela canção, né, da harpa. Fala Deus, né? Fala Deus, como é? Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atendo o teu mandar. Acharam? Juízes capítulo 16, e o versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força? E com que poderias ser amarrado para que te puderem subjugar? E eu tenho como tema esta noite essa expressão ou esta pergunta de Dalila: em que consiste a tua grande força? Eu venho trabalhando esse tempo com a ideia de que nós, como povo de Deus, precisamos compreender quem nós somos. Porque se eu não compreendo quem eu sou e quem Deus é em minha vida, eu posso incorrer em muitos perigos, problemas, dificuldades, e perder o propósito pelo qual eu fui chamado. Dentro desta pergunta de Dalila, tem uma coisa que deixa a intenção muito clara: é que a força que há em ti incomoda os outros. Amém? Dentro desta pergunta, a gente percebe que aquilo que Deus colocou dentro de nós pode fazer as pessoas que não conhecem a Deus e não têm o seu propósito se incomodar com aquilo que você tem. E isto pode trazer problemas, e tudo o que elas querem, se elas não conhecem a Deus, é destruir aquilo que Deus colocou em sua vida. Então, primeiramente, cuidado. Lá em Apocalipse diz: cuidado para que ninguém faça o quê? Tome a tua coroa ou o teu galardão. Então, cuidado com aquilo que Deus te deu, porque se você não cuidar, vem o inimigo e poderá roubar aquilo que Deus te deu tão preciosamente.
Bem, Sansão, que é o personagem que nós estamos trabalhando hoje, ele é uma resposta de Deus para Israel. Israel, durante muito tempo, no período do juízo, virou as costas para Deus, e por causa disso, outros povos vinham e subjugavam eles. E eles estavam debaixo de um jugo terrível. Só que quando eles clamavam a Deus, Deus levantava pessoas para que estes se levantassem como juiz naquele período e pudessem libertar Israel do peso do jugo que eles carregavam daquelas nações. Israel, então, nesse período está orando, chorando e pedindo por misericórdia. E havia uma mulher estéril, que não havia possibilidade de ter filhos, e de repente aparece um anjo, e ela nem sabe de verdade se isso é um anjo, e ela traz uma palavra de Deus e diz: olha, você terá um filho, e esse filho será consagrado a Deus. Olha que coisa linda. Nesse filho não se passará navalha, não vai cortar seus cabelos, não vai beber bebida forte, vinho, bebida alcoólica. Ele será um instrumento de Deus. Eu paro para dizer uma coisa aqui. O amor de Deus, eu falei semana passada, o amor de Deus é incondicional. Amém? Mas andar com Ele é condicional. Deus me ama, é verdade, mas Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o problema? Que as pessoas pensam que o amor de Deus é incondicional, então elas podem fazer o que bem quiserem, e a palavra de Deus nos mostra não. E quanto mais, irmão João, nós nos aproximamos de Deus, mais as regras são finas. Percebam isso, que no Antigo Testamento havia muitas regras. E a gente pensa: meu Deus do céu, era muito duro. Ei, espere até ver Jesus chegar e dizer: epa, a regra agora mudou e é mais fina ainda. Por exemplo, Jesus disse: lembra que disseram: ó, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se um homem olhar com intenções, uma outra intenção, no seu coração para uma mulher, ele já adulterou com ela. Ele disse: lembra que foram dito aos antigos: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo? Ele disse: não, agora a régua mudou. Amém? Você deve orar pelo seu inimigo, interceder pelos que te perseguem, busque a Deus e seja, sabe, alguém parecido com Deus, e ame e perdoe, e faça isso, porque se vocês não perdoarem, vocês também não terão perdão do vosso Pai que está no céu. Amém? O amor de Deus é incondicional, mas caminhar com Deus tem suas condições. Mas vamos lá. Manoá, que era o seu pai, juntamente com sua mãe, cuidaram daquele menino como um presente de Deus. Lutaram para que ele fosse obediente a Deus. E a Bíblia diz que Deus o abençoou. E quando ele começou a crescer e a ser forte, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impeliu para fazer grandes coisas. E aquele jovem que aparentemente era comum, começou, o pastor Nonato, a fazer coisas incomuns. É porque quem
Quem te olha do lado de fora não sabe aquilo que Deus colocou dentro de você, amém? É por isso que às vezes se olha para a gente e não nos consideram, porque não sabem de verdade quem nós somos em Deus. Sansão era comum, mas a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, meu amigo, ele fazia coisas que ninguém podia imaginar. Quiseram prender ele e fecharam a cidade com portões de ferro. Sabe o que ele fez? Arrancou os portões, colocou na cabeça e saiu andando com o portão. Vocês podem imaginar que homem era esse? Já viram que os filmes de Hollywood tem muitos, sabe? Super-Homem, Hércules e tantos outros homens fortes tentando parecer como Sansão para ver se nós temos um herói do nosso tempo. Sansão é aquele que dá vida a esses personagens. Porque Sansão vai fazer coisas extraordinárias em Deus. E uma das coisas que Sansão não podia era casar com uma mulher estrangeira. E aqui, escuta-me em nome de Jesus. Alguém pode dizer assim: mas eu tenho um chamado de Deus. Eu nasci por uma promessa de Deus, minha mãe nem podia ter filhos, e Deus deu uma profecia a ela, então, por causa dessa profecia, eu nasci, Deus abriu a madre da minha mãe, ela tem cuidado de mim, eu estou o tempo todo na igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não pense que Satanás respeita alguém porque ele tem uma promessa de Deus, pelo contrário. Quando Satanás percebe que eu e você temos uma promessa de Deus, uma palavra da parte de Deus, ele fará de tudo para que esta palavra não se cumpra. Escute isso. E ele fará de tudo para que você não seja aquilo pelo qual você nasceu. E ele vai enfrentá-lo muitas vezes poderosamente, vai tentar destruir você, sua moral, mas se ele não conseguir na força, ele vai tentar persuadi-lo. Então cuidado com a persuasão de Satanás. Grandes homens e grandes mulheres caíram, não foi porque elas fracassaram no meio da luta. Elas fracassaram quando elas nem perceberam que estavam sendo iludidas por Satanás. Bem, Sansão cresce e se torna o libertador de Israel. Agora as nações do lado sabiam que Deus havia levantado um homem poderoso, e por causa daquele homem, aquela nação se tornaria uma nação forte novamente. Porque havia homem valente, havia um homem que estava disposto a morrer e a matar pela sua nação. Lembra que um dia cercaram ele, e ele com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Pense num homem poderoso. Mas um dia, Sansão olhou para o outro lado da cerca e percebeu que a grama do outro lado era mais verde, pastor. E ele olhou então para uma mulher, e tinha tantas mulheres em Israel, ele simplesmente olhou para o outro lado. E sabe o que ele disse para a mãe dele? Ela encheu os meus olhos. E sabe o que aconteceu com ele? A mulher que encheu os seus olhos foi a culpada de terem vazado os olhos dele depois. Lembram disso? Que depois vazaram os olhos dele? Disseram de tudo, tentaram seus pais persuadir para que ele não entrasse naquele relacionamento. Mesmo assim, ele não se importou, porque estava completamente apaixonado, cego por sua paixão e pelos seus próprios olhos, como ele via, sabe, o seu futuro.
Aimácio já não se importou com as promessas de Deus. Não se preocupou em ser zeloso com aquilo que Deus dera a ele. E isso é um perigo e cuidado, queridos. Se Deus te deu, tenha zelo com aquilo que você recebeu do Senhor. Não negocie, não brinque, sabe? Não se distraia por qualquer coisa nesta vida, porque você tem algo maior e melhor do que aquilo que o mundo pode dar, aquilo que Satanás pode tentar, sabe, te oferecer. Saiba que você tem algo muito maior e muito mais poderoso em Deus. Amém? Glória a Deus. E como vocês sabem a história, eu não vou me ater muito à história de Sansão, que vocês conhecem muito bem. Chega um dia em que esta senhora Dalila vai fazer a pergunta, o versículo que eu li, e a pergunta é: em que consiste esta tua grande força? Para Sansão, foi uma força física jamais vista, nem durante a sua vida e nem depois. Nenhum homem teve aquela força que tinha aquele homem. E isso incomodou, o inimigo gerou estratégias. Lembram? Tentaram amarrar ele. Só que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sansão, sem perceber, está caminhando para o fim do propósito pelo qual ele nasceu, mas ele acha que ninguém pode vencê-lo. Escuta, muitas vezes Deus dá algo especial a alguém, e ele está tão acostumado com aquele algo especial, que aquilo que é especial parece comum para ele, porque é fácil. Dar um exemplo, para que não fique só no que eu estou dizendo. Imagina, Deus te deu um dom de cantar, e você canta lindamente, e você faz isso para a glória de Deus. E aquilo que era algo tão especial da parte de Deus a você, você começa a achar que isso é simples, é fácil. E você já não se importa de cantar e louvar o nome do Senhor. Para você já não importa mais, para você o que importa é cantar. Ou alguém que tenha o dom de pregar, de ensinar, ele faz o seguinte, ele olha, eu acho que eu vou ler nesse versículo aqui, deixa comigo, que eu já sei o que vou falar. Eu não preciso depender de Deus. Eu já tenho o caminho das pedras, eu já sei como fazer, e este é o grande perigo de todos nós. Cuidado, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como quem? Como leão, buscando a quem possa tragar. E um dia de fraqueza, um dia de distração, um minuto só, é só o que o nosso inimigo precisa para tentar nos derrotar. Grandes homens, como disse, grandes mulheres, foram derrotadas numa fração de segundo, porque não atentaram para aquilo que estava ali cercando e lhes conduzindo ao abismo. Então, Dalila pergunta, e ele brinca, por várias vezes ele mente, e ela ia atrás das palavras dele, para que ele dissesse qual era de verdade o segredo da vida dele.
Até que um dia ela chega apaixonada, chora e diz: até quando? Tu vai continuar mentindo? Tu não sabe que eu te amo? Tu não sabes? Por que tu mente para mim? Onde consiste essa grande força? Como é que tu... Agora, olha o resto da pergunta. Como é que alguém pode subjugar você? Você sabe que não, a pessoa não pensa, ela está dizendo assim: eu quero te subjugar, eu só quero saber o segredo. Imagina onde está a pergunta desta moça, e tudo que ela quer diz assim: me diga onde está a tua força. E ela já tinha mostrado isso muitas vezes. Lembra que ela amarrou ele com cordas novas, e quando vieram os inimigos, ela disse: Sansão, estão aí os filisteus, os seus inimigos, te levanta. E ele saltava e rebentava as cordas. Se a verdade estivesse nas cordas, ela então já tinha feito o serviço. Mas iludido, e esse é o problema, a ilusão. Paixões. Tenho dito muitas vezes aqui que os homens não vivem pela verdade, vivem por suas paixões. Vou dizer de novo: os homens não vivem pelas verdades, mas vivem pelas suas paixões. Como assim, pastor? É que você muitas vezes sabe que aquilo é errado, mas você tem uma paixão por aquilo, mesmo sabendo que aquilo pode trazer um problema seríssimo para a sua vida, você continua investindo naquilo. Percebe? Você sabe que é verdade, você sabe que aquilo vai lhe destruir, mas você continua apostando em coisas que não deveria tocar, sequer olhar. Então as paixões têm levado muita gente ao fim da sua vida e do seu propósito. Agora, um homem que nasceu com um propósito, que nasceu para a glória de Deus, que nasceu para trazer luz à sua nação, não somente está incorrendo em um perigo terrível, como está levando a sua nação também. Ouça-me aqui, por gentileza. Porque a vitória de Sansão era a vitória de Israel, mas a derrota dele também. Sabe João Batista? Quando Deus levanta um homem, um pastor, um profeta, e esse homem é poderoso na terra, é uma vitória de Deus, uma vitória do povo de Deus. Mas quando ele é destruído, não ele só se destrói, mas ele também traz um peso maior, ainda cargas maiores para aqueles que já quase não conseguem carregar as suas. Pense nisso. Pastor, eu vim aqui hoje, era culto de ceia, eu pensei que você ia dar uma mensagem mais alegre. Meu querido, eu estou preocupado com aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Às vezes nem sempre fala tão leve, calmo, sereno e tranquilo. Às vezes Ele nos pega para nos despertar o coração. Sabe? E a pressão e a persuasão vai fazer com aquele grande herói simplesmente cair em tragédia. Vai fazer com que o herói poderoso, agora tão facilmente, ele é destruído. Então, de repente, Sansão se viu e disse: eu vou te contar, já que tu está perguntando. Eu sou o nazireu de Deus. Eu sou escolhido de Deus desde o ventre da minha mãe. E foi dito que eu não poderia beber bebida forte. Eu não posso me casar com mulher estrangeira. Eu não posso pegar, inclusive, em um corpo ou um cadáver. Eu não posso fazer essas coisas. Ele já vinha fazendo. E também não pode ser passado navalha no meu cabelo. Se alguém cortar o meu cabelo, então toda esta força sairá de mim. E ela abraçou, colocou-o entre os seus joelhos
e cortou-lhe o cabelo. Quando ela disse: Sansão, teus inimigos vieram, e o texto vai dizer para nós, abra sua Bíblia. Capítulo 16, versículo 19. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: ouça isso, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quero fazer uma observação aqui. Você vai pecando, vai abrindo concessão. Ah, mas meu dom continua, eu continuo profetizando, eu continuo pregando, eu continuo fazendo isso, eu continuo fazendo, e não aconteceu nada. E você vai abrindo concessão e concessão. E Deus espera até o último momento para que se arrependa. E nada aconteceu, pelo contrário, ele apostou de que nada aconteceria com ele. Ele disse: eu sei que vai acontecer comigo, porque ele achava que ele dominava o Espírito do Senhor. O dom que ele tinha não era dele, o dom que ele tinha era do Senhor. E quando ele tentou se levantar, primeiro ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. E quando ele tentou fazer, percebeu que já não havia mais força nele. Aí ele se tornou presa. Ei, tu só está de pé por causa da força do Senhor. Amém. Amém. Às vezes eu te falava com o pastor Nonato, eu disse: pastor, às vezes se olha para você, das lutas que você passou nesses últimos 3 anos, 3 anos, né? 3 anos. E a gente percebe, meu Deus do céu, como é que continua de pé? Só por causa do Espírito do Senhor. Mas se retirasse o Espírito do Senhor, você teria morrido já há muito tempo. Completamente destruído. Mas o que nos faz continuar de pé, mesmo quando tudo e todas as coisas estão ao nosso redor tentando nos destruir, o que nos faz ficar de pé é a presença de Deus. Quero dizer para vocês que aqui, nesse texto, nós temos 2 coisas que para mim são muito importantes. A promessa de Deus e o Espírito de Deus. Deus tinha prometido. Deus tinha prometido que faria daquele menino um libertador. Mas não só deu a palavra, mas deu o seu Espírito. 2 coisas que nós devemos carregar conosco. Ele dá isso com a maior, sabe, a maior vontade de fazer o melhor. A palavra de Deus
e seu espírito. Paulo escrevendo disse: olha, não entristeça o espírito do Senhor, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tem gente fazendo pouco caso, sabe, do Espírito do Senhor. Tem gente que não está nem aí para aquilo que o Senhor falou. Aliás, tem alguns lugares que a gente chega, tem de tudo, só não tem a palavra de Deus. Já perceberam isso? Que a palavra de Deus é algo assim, se usa a palavra de Deus para justificar aquilo que a gente faz. Mas deixa eu lhe dizer, é a palavra que não só nos justifica, mas nos limpa. É a palavra de Deus que mostra que muitas vezes nós estamos errados. É a palavra de Deus que nos ilumina e mostra o caminho a ser seguido. Se nós abrirmos mão da palavra de Deus, nós não vamos subsistir como pessoa, nem como igreja, nem como nação. O que faz de uma igreja ser forte não é a quantidade de membros que ela tem, mas é quanto ela obedece à voz do seu Senhor. É de quanto ela entrega o seu coração e o seu espírito para o mover do Espírito do Senhor. Bem, eu não conheço a vida de alguns de vocês aqui. Muito menos de alguns que estão nos assistindo. Mas talvez eu esteja falando com alguns que estão como Sansão, que se perderam no meio do caminho, eram poderosos, foram chamados, Deus deu dons, talentos, abençoou, e por meio de você Deus fez muitos livramentos e trouxe muita alegria e paz. Mas por algum problema, você foi se afastando da palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com Sansão. Se afastou da palavra, e então o Espírito se afastou dele. Escuta-me, todas as vezes que eu me afasto da palavra, o Espírito se afasta de mim. Mas quando eu me rendo à palavra, o Espírito se apodera de mim. É isso que está aqui escrito. Por mais anos, tempos que se passe, esta verdade continua sendo a mesma. Aproximação da palavra é o mover do Espírito Santo, ou afastamento seu, porque veja bem, a decisão de se afastar da palavra é minha ou sua. Agora, o afastar-se do Espírito é do próprio Espírito. O que significa é que se eu estiver alinhado com a palavra, o Espírito está alinhado a mim. E Deus diz, eu velo pela minha palavra para cumprir, mas se eu me afastar da palavra, a pergunta é, o que é que o Espírito pode fazer? A não ser como aquilo que Ezequiel fala, que o Espírito do Senhor se afastou do templo, se afastou da cidade, e por último, esse é o retrato mais triste, sabe, da nação de Israel. Deus se afastou do templo, se afastou da cidade, e por último se afastou da nação. Pense nisso. Por que que o Espírito fez isso? Porque eles se afastaram da palavra. É tempo de amar esta palavra, amados irmãos. Amém? De obedecer esta palavra, de amar esta palavra, de tentar descobrir o que é que tem, quais são os segredos desta palavra. Assim nós seremos uma igreja forte, ativa, poderosa, quando esta palavra dominar o nosso coração, porque quando ela domina, o Espírito domina também. Amém? Então, quem sabe, eu estou falando para alguém como Sansão, porque Sansão
caminhando para o fim, foi preso, foi jogado no cárcere, cortaram seus cabelos, ele já não tinha mais força, colocaram um moinho no cárcere, para ele rodar com aquele moinho, pensando que ele ainda pudesse fazer muita coisa. Então, faziam isso, e ele passou a ser motivo de piada, de chacota. Talvez eu esteja falando com gente exatamente assim que hoje, porque se afastou da presença de Deus e o Espírito se afastou dele. Você está servindo apenas de chacota, perdeu a visão, preso, sem visão, entende? Trabalhando naquilo que não deveria jamais trabalhar, morando onde jamais deveria morar, vivendo como jamais deveria viver, porque não foi para isso que você foi chamado. Pense nisso. Concessões, concessões e concessões. Mas Sansão também, antes de findar a vida, um dia disseram: vamos trazê-lo, porque ele precisa alegrar todos aqueles que nós vamos dar uma festa, e ele será o motivo que é para todos saberem que ele foi subjugado, e ele que era o grande herói, aclamado, agora vai servir como um palhaço no meio de nós. E o texto vai dizer que 3.000 homens se juntaram num prédio muito grande e mandaram trazer Sansão. E trouxeram, e o espetáculo começa, e Sansão é aquele que todo mundo olha e sorri, e bagunça, e critica, e diz: é ele. Ou dizer: não pode, não parece mais com ele. Completamente desfigurado, sem força, sem alegria, sem olhos. Sansão estava perto de um rapaz que o conduzia e perguntou: onde é a fortaleza deste prédio? Leva-me para lá, deixa eu ficar próximo. O rapaz levou ele para 2 colunas que seguravam o prédio. E quando chegou lá, e esta é uma palavra também para você, ele ora e se arrepende da bobagem que fez. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode fazer a maior loucura, mas se você se arrepende, Deus ainda perdoa e restaura a vida. Amém? Deus ainda faz coisas extraordinárias. E Sansão orou e chorou. Acredito que esses tempo que ele passou lá naquela prisão, quanta coisa passou na sua mente, no seu coração, o que esse homem sentiu, quanto arrependimento, quanta tristeza, quanta dor. E agora ele chega naquele lugar, já não é ele apenas, e ouça-me, não era apenas ele sendo zombado, mas o Deus que ele representa está servindo de motivo de zombaria. Aquele era o lugar onde Deus estava sendo, zombado, criticado, disseram coisas terríveis contra Deus, e o representante de Deus está ali ferido, amargurado, diante da morte, não tem expectativa de vida, não sabe o que vai fazer. Mas é aí que ele ora, ele chora.
E aí eu diria para você, se você está parecendo com Sansão, Deus está dando a oportunidade de você se arrepender, de chorar, de clamar, porque Ele ouve nossas orações. Por mais fundo que seja o poço ou o abismo que se encontra, o amor e a misericórdia de Deus pode nos alcançar. Amém? Então Deus ouviu Sansão e o dom voltou. A graça voltou. O Espírito voltou. Eu creio que Deus vai levantar muita gente que no meio do caminho caiu. Porque temos vivido tempos terríveis na nossa época, onde o nome do Senhor tem sido blasfemado, onde o nome do Senhor tem sido colocado na lama por causa de muitos que não obedeceram às regras de Deus, que abandonaram a palavra de Deus, viraram as costas e o Espírito do Senhor foi embora e as pessoas estão lá olhando para a igreja hoje e zombando do Deus da igreja. E aqueles que caíram, que de alguma forma temem ao Senhor, só Deus sabe como está o coração delas. Mas se nós clamarmos, se você que caiu, virou as costas para Deus, esqueceu da palavra, voltar. De Jó fala que uma árvore cortada no tronco, ainda que cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar, brotos novos. Eu creio que Deus vai levantar gente. Eu creio que o Espírito do Senhor vai pegar gente que hoje está jogada no monturo, que serve como motivo de zombaria para si, para sua família e para Deus. E Deus, o próprio Deus, se você se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus irá fazer. Esta foi a história de Sansão. O Espírito do Senhor vinha esporadicamente e levantava alguém. Mas Deus olhou para o futuro e pensou, Meliane, haverá um futuro que não serão apenas uns poucos pingados na história em que meu Espírito haverá de agir. Mas todos quantos, quando perguntaram para Pedro, ele disse assim: esta promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para os que estão perto, os que estão longe, e para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Ele estava dizendo, o Espírito do Senhor não vai precisar de alguém como Sansão, ele só vai precisar de alguém que diga assim para ele, eu quero, e o Espírito então vai se manifestar, porque Deus olhava não para uma pessoa, mas para um povo que seria glorioso, nação santa, povo exclusivo de Deus, que somos cada um de nós. Amém? Esta é uma noite em que Deus quer trabalhar os nossos corações. Primeiro, mostrando que cada um de nós somos nascidos por um propósito. Você já pensou por que nasceu e nasceu no tempo que nasceu? É porque Deus tinha um propósito para o tempo que você nasceu. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta com cada um de nós. Ele não precisa, mas já que você ouviu o seu chamado, Ele diz, então agora eu preciso de você. Ou eu conto com você para uma grande obra. Este mundo está em trevas.
E é por isso que o mundo não reconhece e nem sabe qual é a força que você tem. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo está em trevas, mas Deus olhou para nós e disse: eu vou colocar o meu Espírito no teu coração, você será uma luz do mundo. Amém? E ele disse mais: não se põe uma luz debaixo de um alqueire. Ele estava dizendo: eu não vou te colocar debaixo de um alqueire. Se você quiser ir para lá, eu vou te arrancar debaixo do alqueire. Eu quero ver você no velador, no lugar da vela. Seu lugar não é debaixo de um alqueire. Seu lugar é no lugar onde se coloca a vela. Para que os homens vejam vossas boas obras e façam o quê? Glorifique ao vosso Pai que está nos céus. E aqui o fim da minha palavra esta noite. Orando para que o Espírito do Senhor nos impulsione a fazer coisas que a gente jamais imaginou. E segundo, aquilo que Deus disse a Josué: não se aparte da palavra. É a palavra que me aproxima de Deus. É obedecendo a palavra que a unção do Espírito Santo vem. Sabe por que nós somos muitas vezes frios, sem desejo de trabalhar para o Senhor, sem desejo de obedecer a Deus? Porque nós abdicamos do direito que Deus nos deu, sua palavra. E por que nós não falamos do Espírito Santo? Porque nós esquecemos que é o Espírito do Senhor que nos faz forte e ativo. Mas eu creio que já estão sentindo o cheiro das águas. Amém? E muitos ramos, muitos brotos novos vão se levantar para fazer a diferença. E aqueles que por acaso estão como Sansão, Deus ainda tem esperança. Deus é a vida para a esperança já quase morta. Jesus disse para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ela disse: Jesus, Senhor, já passou 4 dias, já cheira mal. Jesus: não tem problema não. Não há esperança para ti. Confiando em ti, mas há esperança para ti, se tu creres em mim. Aí ele pergunta para ela: crê tu nisto? E a pergunta para nós é: crê tu nisto? Que Deus começará um trabalho, um mover dele, a começar da sua vida e da minha, mudando as estações, mudando o status da nossa vida, da nossa família, do marido que não quer nada com Jesus, do filho que não quer nem saber de Deus, sabe, da esposa que abandonou tudo, e de você que talvez se encontre cheio de mágoa, de tanto problema. Não importa. Deus é a solução para todo e qualquer problema. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vou ficar de pé, melhor? Rian. Ó Espírito do Senhor, tu nos trouxestes esta noite aqui, porque o Senhor queria falar conosco, e não importa o lugar onde esta pessoa está, teu amor e tua graça é maior. Eu oro, Senhor, para aqueles que receberam dons,
principalmente o dom da salvação, que vieram a ti. Que nenhum seja iludido por vozes de Satanás, por suas paixões, para que nenhum se afaste da tua palavra e te desobedeça, para que teu espírito se afaste. Mas que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres fortes, poderosos em Deus, que sejam amantes do Senhor, que sejam vigilantes, e que ame a tua presença e ore e busque a tua face, e que teu Espírito, sabe, nos impulsione sempre. Precisamos ser impulsionados pelo teu Espírito, Senhor, e eis-nos aqui. Age em nós e por meio de nós. Faz a tua obra, Senhor. Eu oro por aqueles aqui presentes, por aqueles que estão longe, para que teu Espírito haja, para que teu Espírito, Senhor, traga renovo, graça, poder, unção, bênção, e que todos voltem ao caminho e viva para louvor da tua glória. Eu abençoo este povo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você quer comigo, diga amém e dê uma salva de palmas a Jesus esta noite. A Ele seja a glória e o louvor para todo o sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar.